Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao Dá o Papo Podcast. Mais uma vez, gravando o vídeo aqui, podendo falar da palavra de Deus. E confesso que fiquei umas 3 semanas aí sem gravar, cara. A criatividade não tava vindo, não tava tendo tempo. E eu acredito que é Deus ministrando ao nosso coração, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas o nosso Deus tem o jeito certo de fazer. E eu tô aqui de novo, aqui teimando mais uma vez em gravar, em falar daquilo que eu amo, que é a palavra de Deus. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Raul Santos, sou daqui da cidade de Paulínia, interior de São Paulo, sou pastor na Igreja Promessa Church, junto com o pastor Joanir, meu pastor, e eu já mando desde já um abraço para toda a família Promessa, comunidade cristã da Promessa, aqui da cidade de Paulínia, e para todos vocês que me conhecem, o meu grande abraço e o meu desejo é que o Senhor Jesus habite em nosso coração, habite na nossa casa, na nossa vida de forma verdadeira. Então, mais uma vez, esse é o Dá o Papo Podcast e aqui eu falo sobre a palavra de Deus, tem música, tem ministração, tem palavra e tem tudo aquilo que o Senhor quiser que nós ministramos. Então, você pode fazer parte desse projeto também como compartilhando, curtindo o vídeo, compartilhando, comentando sobre o vídeo, assistindo ao vídeo inteiro. Isso também é importante para o YouTube, para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante, para que mais pessoas possam estar usufruindo daquilo, se isso tem te ajudado também, porque não vale a pena indicar algo que não nos faz bem, né? Então a gente precisa indicar aquilo que nos faz bem. Então, se o canal, se as ministrações têm feito bem para você, indica para as pessoas, compartilha e assim a gente vai crescendo mais e mais no conhecimento de Deus. Então, uma palavra que eu queria trazer hoje, acredito que vai ser bem rápida, apesar de que o evangelho ele é composto de coisas que às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, mas o Senhor, ele nos leva a acreditar que ele tem um plano e que tudo está sobre o domínio desse Deus. Então eu queria dizer, porque assim como tem acontecido comigo, e o Senhor ministrou ao meu coração, qual tem sido a minha reação quando o meu mundo desaba? Sabe, quando o chão abre, quando você recebe aquela notícia que tira você do centro da sua estrutura, que abala a sua estrutura, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? Qual tem sido a nossa reação como igreja, como filhos de Deus, quando nós recebemos uma mensagem que não nos agrada? Não só não nos agrada, como nós não estávamos preparados para aquilo, ou nós não vemos solução para aquilo acontecer. Qual tem sido a minha, a nossa reação quando nós recebemos algo que vai de encontro com aquilo que nós estamos pedindo? Por exemplo, eu chego na empresa que eu trabalho e eu tô lá todo feliz e eu recebo a notícia que eu tô sendo dispensado. Qual é a minha reação? É sobre isso que eu queria falar. Mensagens e evidências e cotidianos de vida que mudam a nossa estrutura, que mexe com a gente, que abalam a nossa vida. Qual tem sido a nossa reação? Antes de entrar no texto, o Senhor me fez lembrar que ele conta uma parábola do construtor, de que um construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha, e aí veio a tempestade vem para todos, e aí derruba a casa que estava na areia, e a casa que estava sobre a rocha, ela fica em pé. E dentre vários revelações e estruturas de ministrações sobre esse texto, eu gosto de lembrar que é possível construir uma casa sobre areia. É possível construir uma casa sobre aquilo que não é tão sólido como é a areia. É possível construir, porque ele fala, 2 construtores, um tolo e um inteligente. E aí é possível, mas a tempestade vem.
É isso, é sobre isso. A tempestade, ela sempre vem para mim, para você, para todos. Nós não estamos livres. Estar com Cristo Jesus não me tira desse mundo a ponto de eu não viver mais o que acontece aqui. A tempestade é algo natural. As coisas naturais. E às vezes as coisas naturais, elas são ruins para nós. Nós não queremos, nós não queremos uma morte. Nós não queremos uma doença. Nós não queremos um desemprego, nós não queremos uma perca, nós não queremos as coisas que são ruins, mas ela sendo natural, nós vamos viver esse natural também. Então, ainda que eu construa uma casa sobre a areia, é necessário eu entender, beleza, construir a minha casa sobre a areia, mas e agora? E agora eu vou procurar o melhor arquiteto, chamado Cristo Jesus, o melhor construtor, e falar, Senhor, eu construí dessa forma, me ajuda a alicerçar isso, e ele vai alicerçar. Mas a verdade é que quando a tempestade vem, às vezes nós não corremos para Cristo Jesus, nós não corremos para a rocha, nós não corremos para Deus, nós corremos para outras coisas, e é o que aconteceu quando Elias, em 1 Reis, capítulo 19, depois de Elias ter feito descer fogo do céu, matado os profetas de Baal, depois de Elias ter feito um desafio com o povo e ter falado pro povo, se Deus é Deus, vocês adorem a Deus, mas se Baal é Deus, vocês adorem a Baal, mas parem de ficar em cima do muro. Depois de Elias ter feito tudo isso, que ninguém nunca tinha visto acontecer, Elias recebe uma mensagem que tirou ele da estrutura. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 1 de 1 Reis, capítulo 19. Versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. Versículo 3. E fugiu para salvar a sua vida. É sobre isso. Às vezes nós temos medo e fugimos para salvar a nossa vida. Mas Elias tinha um Deus que Elias trabalhou para Deus e Deus cuidou de Elias. Porque no caminhar, depois no texto você vai ver, eu não vou ler o texto todo, mas depois no texto você consegue entender que Deus cuida, porque Elias vai para uma caverna, e aí lá ele adormece, e aí lá ele recebe o pão, e aí lá o anjo fala com ele, e aí lá Deus fala com ele, e aí lá Deus cuida com ele, mas tudo aconteceu porque ele recebeu uma mensagem que tirou ele da estrutura, ele recebeu uma mensagem que não era favorável, ele recebeu uma mensagem que não era de acordo com o que ele estava esperando. E ele fugiu para salvar a sua vida. E a verdade é que hoje nós não somos diferentes de Elias. Às vezes somos diferentes em outros pontos. Mas nesse ponto nós não somos diferentes. Nós fugimos para salvar a nossa vida. Nós muitas das vezes não ligamos a quem vamos agradar ou desagradar quando estamos com medo. Nós fugimos para salvar a nossa vida. Elias fugiu, mas ao fugir, ele teve um reencontro com um Deus todo-poderoso, que ele clamou a Deus e parou de chover. Ele clamou a Deus e desceu fogo do céu. Mas sobre Jezabel, Elias não tinha um direcionamento de Deus e Elias fugiu. Elias fugiu para a caverna. E às vezes nós não temos o direcionamento de Deus e queremos enfrentar aquilo que vem contra as nossas vidas, em vez de fugir para salvar a nossa vida. Se você não tem um direcionamento de Deus sobre o que está acontecendo na sua vida, a melhor coisa que você tem a fazer é fugir, não da presença de Deus, não das coisas de Deus, mas fugir para salvar a sua vida, até que Deus se revele para você e fala, não, agora você vai fazer isso. Pode deixar que isso aqui eu cuido. Pode deixar que eu vou trazer a cura sobre a sua vida. Entende que às vezes fugir é o necessário, mas não fugir da presença de Deus, como Jonas, quando Deus manda ele para Nínive. A palavra de Deus é bem clara, que ele fugiu da presença de Deus. Elias
fugiu de Jezabel para salvar a sua vida. Ele queria salvar a sua vida porque até aquele momento ele não tinha o direcionamento de Deus do que era para fazer. E quando ele recebeu o direcionamento de Deus, ele cumpriu. Ele foi lá e pronto, tá bom, então é isso, então eu vou. Agora eu vou andar. E andou, até que Deus esteve com ele. Entende que assim como eu disse no começo dos construtores que construiu a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, e veio a tempestade sempre virá. A notícia ruim vai acontecer. As coisas que vão nos tirar da nossa zona de conforto vai acontecer. Mas aí eu tenho ou fugir para salvar a minha vida, ou enfrentar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor me diz. Então o Senhor fala assim, depois fala para Elias tudo que ele tem que fazer, depois passa a tempestade, passa um vento, uma chuva, e não era a voz de Deus, e já na caverna, Elias já deprimido, Elias queria morrer, Elias não sabia, não estava ouvindo a voz de Deus, e tudo aquilo tirou ele da situação confortável, entre aspas, né? Da situação cotidiana, se podemos dizer assim, que era cotidiano para ele fazer fogo cair do céu. Sabe, você às vezes recebe, eu às vezes recebo a notícia, e a notícia não é boa. A notícia é complicada, é difícil, é triste, mas ou eu vou fugir para salvar a minha vida, ou eu vou enfrentar para ser aquilo que Deus queira, para ser aquilo que Deus vai me direcionar. E eu só vou enfrentar quando Deus me direcionar. Tem uma frase, né? Uma frase que mais vale um covarde vivo do que um valente morto. E às vezes essa frase é interpretada de forma ruim, né? Eu tendo a olhar as coisas numa ótica boa, porque eu entendo que com a ótica que você olha, a situação melhora. Então, é lógico que é muito melhor eu estar vivo. Ah, mas foi um covarde, fugiu, Elias fugiu, e isso foi registrado no mesmo livro que registrou os feitos maravilhosos dele, registrou que ele fugiu para salvar a sua vida, porque realmente é melhor estar vivo, sendo um covarde, do que ser um valente morto, se eu não tiver o direcionamento de Deus. Não adianta eu enfrentar a situação, porque eu vou morrer, porque eu vou perder. Porque Deus não me direcionou. Agora, quando Deus direciona, aí você vai. Quando Deus direciona, você pega 3 pedras numa funda, roda uma, acerta a testa do gigante e derruba ele, porque Deus direcionou. Agora, se Deus não direcionou, se Deus não fez, se Deus não falou o que é para fazer, não saia do lugar. É melhor fugir. É melhor fugir do que enfrentar sem ter Deus do nosso lado. Então Elias só resolveu a vida dele quando ele teve um direcionamento de Deus. A diferença nossa hoje é que nós às vezes não buscamos o direcionamento de Deus. Nós não buscamos a vida com Deus, nós não buscamos o que Deus quer para nós. Nós vivemos de forma aleatória a tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, quando você receber uma mensagem, fuja, mas fuja para a presença de Deus. Corra, mas corra para a presença de Deus. E Ele vai ministrar o seu coração e Ele vai falar o que você tem que fazer. Ele vai direcionar para você aquilo que você tem que fazer. Ele vai dizer, faça isso que eu garanto. E aí as coisas vão acontecer da melhor maneira. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu peço que vocês orem por mim para que eu venha continuar a postar pelo menos toda semana um vídeo. Eu amo muito isso, mas às vezes vem o desânimo, às vezes vem as coisas acontecendo, mas às vezes vem notícias ruins e nós meio que tiramos o pé, mas Deus, eu não quero isso. Eu peço que vocês me ajudem em oração para que esse canal venha continuar. E se você quiser, você pode fazer parte desse canal. Como? Se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, deixa o seu curtir, deixa o seu like,
Deixe o seu comentário, compartilha para que mais pessoas possam também usufruir da mensagem de Deus, se essa mensagem te ajudou, tá bom? Então, fica com Deus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e esse é o Dá o Papo Podcast, eu sou o Raul Santos, até a próxima, se o bom Deus assim quiser, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Valeu, galera!